Hi, how are you? Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Hoje nós vamos dar sequência nos nossos estudos e nós vamos falar um pouquinho de um conteúdo que apareceu lá na page 26, na página 26, tá? Que são os indefinite articles, o uso do a e o uso do an, né? Os artigos indefinidos, a e an, tá? Então é um conteúdo bem simples. Eu acabei colocando aqui uma explicação para que vocês tenham aí, coloquei também algumas exceções e logo em seguida nós vamos aí para a página 26, to the page 26 and solve the exercises e resolver os exercícios, tá? Basicamente, nós dizemos que o a e o an, eles são utilizados quando nós vamos mencionar algo pela primeira vez ou quando aquilo sobre o que a gente está falando não é de conhecimento do leitor ou do ouvinte, né, da pessoa que está ouvindo. Então, é algo que não é específico, especificado, tá? Então, esse a e an, eles não são utilizados, né, para indicar quantidade. Né? Nós estamos falando de algo que não é específico. Por exemplo, tem uma criança brincando no pátio. Eu não estou querendo dizer que tem uma criança de quantidade. É uma criança que eu não estou especificando. É uma criança, entre aspas, qualquer que está ali. Tá? Então é por isso que é algo não especificado. Os dois, o a e o an, ou an, eles significam um ou uma. Tá? Já nós vamos ver a diferença do uso dos dois. E eles são utilizados antes de substantivos contáveis no singular. Então, sempre antes de palavras que nós contamos em inglês, não sei se vocês se lembram do contável ou do incontável, né, que a gente já estudou, no singular, né, porque eles significam um ou uma, certo? Então, eu coloquei ali, ó, a. Usado antes de substantivos que começam com som de consoante, tá? Eu até grifei isso, pessoal, porque nós costumamos associar com muita facilidade palavras que começam por consoante, tá? O que não está errado, porém não é uma verdade absoluta. Ok? Vai ter uma exceção ali na frente que eu vou explicar depois para vocês. Então, toda vez que a palavra começa com som de consoante, nós usamos o a. Olha ali para vocês, eu destaquei nos examples todas aquelas palavras que começam por consoante e têm som de consoante. A boy, a dog, a teacher, a girl, a lesson. Né? Então, um garoto, um cachorro, um professor, uma garota, uma lição. Todas essas palavras, elas começam com consoante e têm som de consoante. Então, nós usamos o a, certo? O an, ele é utilizado antes de substantivos que começam com som de vogal. Então, também destaquei ali, ó, som de vogal, tá? Então, an umbrella, an image, an author, an elephant, an apple. Então, como vocês percebem, há um linked sound. Né? Então, nós juntamos o som do N com a vogal inicial. Então, por isso que parece que é um som só. Ó, an umbrella, an image, an author, an elephant, an apple. Tá? Então, um guarda-chuva, uma imagem, um autor, um elefante, uma maçã. Então, toda vez que a palavra começa por vogal e tem o som da vogal, nós fazemos essa junção com o uso do an. Ok? Então, bem simples aqui, pessoal. Porém, eu coloquei aqui o pay attention. Tá? Coloquei preste atenção, esse pay attention, ele até está na página 26, porém eu coloquei ele aqui em português para a gente trabalhar, tá? Então, algumas palavras elas podem começar com som de consoante, mesmo que elas sejam escritas com vogal. Ou seja, nós temos algumas palavras que são escritas com vogal, mas, na verdade, nós temos um som de consoante.
tá? Então é por isso que a gente não pode dizer começou com vogal é A, é N, começou com consoante é A. Então às vezes nós temos algumas exceções. Olha o exemplo ali, ó. University. Quando nós falamos university, esse U, ele soa como se fosse a palavra you. Então, ó, you começa com Y. You. University. Né? Você e universidade, as palavras começam com o mesmo som. Então, como university, o U tem som de Y, tem esse som de U, nós usamos o A. A university. O que é diferente, por exemplo, do som da palavra U na palavra uncle. O som da letra U, né, perdão, na palavra uncle, ó, uncle. Então aqui, a letra U tem o som da vogal A, uncle, uncle, certo? Aí a outra exceção são as palavras que começam com o som de vogal, mas são escritas com consoante, ou seja, é quando a consoante acaba tendo o som silenciado. Então a gente não pronuncia o som da consoante, aparece o som da vogal que vem logo após ela. Como, por exemplo, an hour. Então nós não falamos ali o H com o som de H, né? Que geralmente ele tem um som de R, parecido com R. Então nós dizemos hour, an hour, porque nós falamos o O, né? Temos apenas o som do O. O que é também diferente, como vocês estão vendo ali, da palavra house. Neste caso, o H tem o som de consoante, tem o som de um R, né? Do H mesmo, ó. A house, house. Então, neste caso, nós usamos o A. Por quê? Porque tem o som do H. Já em cima, nós não tínhamos este som, certo? Então, basicamente, nós temos que prestar atenção. Nós não podemos sair dizendo que antes de vogal é N, antes de consoante é E. Muitas vezes a gente tem que recorrer à pronúncia da palavra para nós descobrirmos o som dessa letra inicial, ok? Aí, quando nós falamos de abreviações, ou também quando nós falamos de acrônimos, né, que são as siglas, a gente também tem que prestar atenção ao som da letra inicial dessa sigla. Tá? Se é som de vogal, nós usamos o N. Se é som de consoante, nós usamos o A. Coloquei os dois exemplos do material de vocês mesmo, que nós temos ali, ó. Nap, app, o app. Neste caso, app, a letra A tem o som de A. Então fica nap, tá? E na segunda opção ali, vocês viram que começa com um F. Então, começou com consoante, nós usamos o A. Só que não. Como que nós dizemos a letra F em inglês? F. Então, nós dizemos com o som de E. F. Então, por isso que fica an FM station, né? Uma estação FM. Certo? Então, quando nós temos siglas e abreviações, nós temos que recorrer ao som da letra em inglês para nós utilizarmos o A ou o N. Ok? Aí sim, pessoal, gostaria que vocês pegassem comigo lá na page 26, na página 26. Nós temos ali duas frases, tá? No exercício 1, que diz o seguinte: He is a personal trainer. Ele é um personal trainer. She's an interior designer. Ela é uma designer de interiores. Então, a partir dessas regrinhas que a gente viu, nós temos que assinalar ali a opção correta para completar as lacunas das frases A e B. Então, na frase A diz assim: We use before singular countable nouns that begin with a sound. Então, nós usamos o que antes de substantivos contáveis que começam com um som de. Então, neste caso aqui, nós usamos o A antes de substantivos contáveis que começam com um som de consoante, né, que corresponde à primeira frase ali, ó. O A antes do P de personal.
Então, a alternativa correta aqui é a segunda opção ali. A consonant. Ok? Já a segunda frase, ó, an interior. Então, nós usamos o an before singular countable nouns that begin with vowel sound, né? Então, nós usamos o an antes de substantivos contáveis que começam com um som de vogal, que neste caso é o number 3, é a terceira opção ali. Então, sempre lembrando, pessoal, nós estamos falando de sons, tá? Então, muitas vezes, olhando a letra, nós identificamos, mas às vezes tem ou não tem o som, certo? Aí nós temos o exercise number 2, que diz assim: Considering the use of the indefinite article, check the right sentences and correct the wrong ones. Então, analisando o uso dos artigos que a gente acabou de estudar, nós temos que marcar as alternativas corretas e as que estiverem erradas a gente tem que reescrevê-las, ok? Então, olha lá na letter A. In my opinion, technology is both a blessing and a distraction. Então, na minha opinião, a tecnologia é ambos, uma bênção e uma distração. Ó, a blessing, a distraction. Vocês viram que nós temos o som das duas consoantes de blessing e depois distraction? Então, tem som de consoante, nós usamos o A. Então, esta sentença está correta, podem assinalar. Olha a B agora. I'm definitely not able to spend an whole day without using the internet. Eu definitivamente não sou capaz de passar um dia inteiro sem usar a internet. Ali, o artigo usado foi o an, e a palavra é whole. Whole. Então, o whole, o W tem som de um H mesmo. Então, neste caso, tem som de consoante. Neste caso, nós temos que trocar o an por a. Só vamos usar o A, certo? Então, nós temos que reescrever essa frase. Não marquem ela ali. Reescrevam, trocando o an por A. C. George works as an artist. He is incredibly talented. George trabalha como um artista. Ele é incrivelmente talentoso. Olha ali. An artist. An artist. O A tem som de A mesmo e nós juntamos o som, lembra? An artist. Então, essa frase está correta. Ok? E a D. Since it's their first day in the city, I believe an GPS will be very helpful. Né? Já que é o primeiro dia deles na cidade, eu acredito que um GPS vai ser muito útil. Ó, an GPS. Então, o G não tem som de vogal, pessoal. Ó, G. And G. Nós não fazemos a junção. A GPS. Porque o G, nós falamos como se fosse um comecinho de G mesmo. Ó, G. O som do D e o G juntos. Ó, GPS. Então, neste caso, o an está errado. Então, vocês devem reescrever a frase trocando o an por a. Ok? Então, coloquem ali, pessoal. Se vocês quiserem pausar o vídeo para realizar o exercício, vocês poderão pausá-lo, certo? E por último, eu convido agora vocês a pegarem lá na page 32, porque nós temos um exercício que confunde bastante. É um exercício da UFSC e ele sempre aparece nos materiais de inglês quando nós trabalhamos este a e an, tá? Então, aqui, nós temos que assinalar as alternativas que estão corretas. Ou, no caso, como é uma questão somatória, pode ser a alternativa correta, tá? Se vocês quiserem, vocês podem fazer uma pausa no exercício antes de eu fazer a correção e comentar com vocês, para a gente ver se vocês vão acertar ou não, ok? Bem, vamos checar então agora, pessoal. Olha lá na number 1. Uniform. Uniform.
Lembra que o U tem o mesmo som de U que nós vimos lá atrás, de university? Então, neste caso, U, ele não tem som de U, ele tem som de Y. Então, como é som de consoante, nós usamos A. Então, está correta a number 1. A, uniform. Olha a number 2. A yellow car. A yellow car. Então, o yellow tem som de Y também. E é escrito com Y, ó, yellow. Então, também está correto, certo? A number 4, enai, enai. Então, nós temos o E que tem som de E, ó, enai. E nós juntamos o som das duas palavras. Também está correto, muito bem. An honest nurse, an honest nurse. Então, nós não falamos o som do H, nós falamos o O, an honest. Então, neste caso, a 8 também está correta, certo? A 16. A ers. A ers. Neste caso, nós temos o seguinte. A palavra está no plural. E vocês se lembram que antes de palavras no plural, nós não utilizamos o A ou o N, é antes de palavras no singular, tá? Então, no caso aqui, a ers significa herdeiros. Então, neste caso, a palavra está no plural, não faz sentido. Então, aqui, se o candidato ele não presta atenção no plural ou no singular, igual eu expliquei para vocês lá atrás, ele pode ser levado ao erro, tá? Então, ers. Talvez a pessoa nem saberia a pronúncia, né? Ela falaria hairs ou hers, tá? Então é a ers. Se fosse sem o S, estaria incorreto também, porque daí nós temos o som do E, né? Então seria eners. 16 incorreta, tá? E o último, a universities. Novamente, se o candidato não percebe que está no plural, ele acabaria assinalando, porque antes de palavra que tem som de Y, no caso de university e uniform, nós usamos o A, só que a palavra está no plural, então nós não usamos no plural. Certo, pessoal? Então as alternativas corretas são a 1, 2, 4 e 8. Até a 8. As duas últimas estão incorretas. Ok? Então é isso, pessoal. A nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês façam todos os exercícios propostos e nós nos vemos na próxima aula. Bye, bye!